Olá, você vai ver nesta edição. TCE homologa a medida cautelar que suspende pregão eletrônico em Várzea Grande. Licitação para a contratação de serviços terceirizados em Sinop é interrompida. Municípios são monitorados se cumpriram determinações na gestão da merenda. Proponente cultural é multado por prestar contas em atraso. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou uma medida cautelar que suspendeu um pregão eletrônico em Várzea Grande por suspeita de irregularidades. Veja os detalhes na reportagem a seguir. A representação de natureza externa com pedido de medida cautelar foi formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada, em desfavor da Prefeitura de Várzea Grande. Essa empresa alegou irregularidades no pregão eletrônico número 19 deste ano, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível. O edital teria exigido das licitantes documentos que impedem participação de empresa que presta serviço no ramo de combustível. O Ministério Público de Contas acatou os argumentos e emitiu parecer pela homologação da medida cautelar. Na análise do processo, a conselheira relatora Jaqueline Jacobs pontuou que o edital restringiu a participação de empresas quanto à exigência de documentos de qualificação técnica, ferindo o princípio da isonomia. No voto em plenário, a relatora ainda pontuou que um dia antes do julgamento do processo, a Prefeitura publicou a retificação do edital, porém ainda deixou de alterar outros itens que comprometem a lisura do pregão. Ao realizar a análise minuciosa do edital retificado, constatei que o órgão deixou de alterar a data de recebimento das propostas, a data do encerramento do recebimento das propostas e a data da abertura das propostas, não reabrindo os prazos para as empresas impedidas à época de participar do certame, conforme a imagem colacionada na síntese do voto. Desta forma, as propostas já haviam sido apresentadas e as empresas continuavam impedidas de disputar a licitação. Com base nesses fundamentos, a relatora emitiu o voto, que foi acompanhado por unanimidade do Pleno. Em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, submeto à homologação de egrégio plenário a medida cautelar adotada singularmente. É a síntese do voto, senhor presidente. Conselheiros que votam, de acordo com a conselheira Jaqueline Jacobs, permaneçam em silêncio, aprovado por unanimidade. A Prefeitura de Sinop deve suspender qualquer ato ligado a uma licitação realizada para a contratação de serviços terceirizados. Entenda. Essa representação de natureza externa com pedido de concessão de medida cautelar foi proposta pela empresa MB Terceirização e Serviços para suspender o processo licitatório ligado ao pregão presencial número 18 de 2019, realizado pela Prefeitura de Sinop. Esse procedimento licitatório se refere ao registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados, de limpeza e conservação, serviços de cozinha e manutenção, porteiro, condutor de ônibus escolar, monitor de ônibus escolar, intérprete de Libras e instrutor surdo de natureza contínua em regime de horas, atendendo solicitação da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. A empresa alegou a existência de vício no edital impugnado, uma vez que não haveria nesse certame a vedação de participação de cooperativas de trabalho. Acontece que, segundo o relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, há entendimentos do Tribunal de Contas da União, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas de Mato Grosso que consideram inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios, quando o objeto da contratação puder, de alguma forma, caracterizar intermediação de mão de obra subordinada. Notei que se encontrava presente o requisito do fumus bondus iuris, diante da plausibilidade de que não existe respaldo jurídico para a participação de cooperativas em licitações, que envolva a intermediação de mão de obra
com subordinação jurídica, em virtude da proibição contida no artigo 5º da Lei 12.690 de 2012. Ademais, é este posicionamento contido na súmula 281 do TCU, no entendimento pacificado do STJ e na resolução de consulta 16 de 2013 desta Corte de Contas, os quais convergem no sentido de ser inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para a contratação de mão de obra. Então, o conselheiro relator votou pela homologação da medida cautelar e assim suspender esse processo licitatório, a fim de evitar prejuízos de uma posterior declaração de nulidade do edital pelo TCE. Concedi a cautelar a fim de determinar a Prefeitura, na pessoa da sua gestora, sob pena de multa diária de 10 UPF, que se abstivesse de praticar ou permitir que se pratiquem quaisquer novos atos inerentes ao pregão, bem como em relação ao registro de preço. Os conselheiros que votam de acordo com a proposta de voto do conselheiro relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou o monitoramento em 3 municípios do estado para verificar os controles internos administrativos aplicados à gestão de alimentação escolar. O município de Itapurá não cumpriu determinação e foi multado. Veja os detalhes. O monitoramento foi realizado pela Secretaria de Controle Externo, Educação e Segurança Pública do Tribunal de Contas de Mato Grosso, na Prefeitura de Alto Garças. A SESEX, após pesquisa no sistema Aplique, constatou que a gestão municipal descumpriu a decisão do TCE. Devidamente citado, o gestor declarou que a auditoria que resultou na determinação foi realizada na gestão anterior e, em razão das dificuldades oriundas da transição de governo, ocorreu um lapso em não elaborar o plano de ação referente à gestão da alimentação escolar. Acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, o relator do processo votou por manter a irregularidade e aplicou multa ao gestor. Aplicar multa ao gestor do município de Alto Garças, senhor Claudinei Singolano, no valor de 11 UPFs, em razão do descumprimento da determinação do Acórdão 342/2017, nos termos do artigo 75 da Lei Complementar 269 de 2007, com artigo 286, inciso 3 do Regimento Interno desse Tribunal. Os municípios de Cláudia, Sinop e Novo Mundo também foram alvos de monitoramento sobre o nível de maturidade dos controles internos da gestão de alimentação escolar. As determinações foram cumpridas pelos gestores, conforme voto do relator dos processos, conselheiro Moisés Maciel. Na mesma sessão plenária, o conselheiro interino apreciou outro processo de monitoramento, este referente ao cumprimento de determinações de ajustes no portal da transparência da Prefeitura de Jaciara. A Secretaria de Controle Externo, Receita e Governo deste tribunal havia constatado irregularidades no portal do município. Realizado o monitoramento no portal da Prefeitura pela equipe técnica da SESEX e pelo Ministério Público de Contas, o relator entendeu que as informações constantes nos autos confirmaram que não restaram dúvidas quanto ao cumprimento integral da determinação contida no TAG de 2016. Voto no sentido de dar quitação ao termo de ajustamento de gestão, com muita alegria, com muito orgulho, firmado entre este Tribunal de Contas e a Prefeitura de Jaciara, conforme previsão contida no artigo 238-H, inciso 1 da Resolução Normativa 14/2007, e de determinar o arquivamento dos autos. É a síntese do voto, senhor presidente. Proponente cultural não apresentou no prazo legal prestação de contas de termo de concessão de auxílio e foi multado pelo TCE. Veja. A tomada de contas foi instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura devido à ausência de prestação de contas do termo de concessão de auxílio número 99 de 2014, no valor de R$20 mil para a realização do projeto CD Jefferson e Danilo. O recurso foi disponibilizado em novembro de 2014 com vigência até julho de 2015.
O proponente Danilo Pico Palácios de Andrade, em defesa, alegou que o CD foi gravado em 2015 e distribuído nos shows. Relatou ainda que o produtor da dupla Jefferson e Danilo orientou a pagar as despesas em dinheiro e que providenciaria as notas de prestação de serviço. De acordo com o relator do processo, ficou comprovado que o CD foi produzido, encaminhado para a Secretaria de Cultura e posteriormente distribuído, demonstrando assim o cumprimento do objeto estipulado no termo de concessão de auxílio. Verifico que as provas documentais presentes nos autos são aptas a atestar que os recursos financeiros foram efetivamente aplicados na execução do objeto pactuado. Posto isso, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares a presente tomada de conta especial relativa ao termo de concessão de auxílio 99/2014, firmado pela Secretaria de Estado de Cultura com o senhor Danilo de Andrade, no valor de R$20 mil. Devido à não prestação de contas no prazo legal, o Tribunal de Contas de Mato Grosso aplicou multa de 6 UPFs-MT a Danilo Pico Palácios de Andrade. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!